A professora primordial de todos nós é a mãe. Nós dependemos das mulheres de uma maneira que a gente nem imagina que a gente dependa. A salvação do mundo está nas mãos das mulheres, não dos homens. Me perdoem os homens, mas a gente já está meio cansado do poder masculino. Estamos meio cansados, né? Chega desse machismo, chega dessa história de querer provar todos os dias que é macho. Nós estamos precisando de ser mais amorosos. Bom, então esse método, o método que a criança usou, sem que ninguém a atrapalhasse para aprender a falar, foi o método de sentir, se interessar e brincar com a coisa. E brincando, tornar-se muito habilidosa. Esse brincar deveria constituir, talvez, a base de toda a educação. Eu deveria ir para a escola e a professora deveria me apresentar coisas interessantes, deveria me apresentar a matemática como uma coisa interessante e me deixar brincar com a matemática. Eu aprendi a ler muito bem. Eu sou um bom leitor, eu leio todos os dias, eu escrevo razoavelmente, né? Meu pai teve só 3 meses de escolaridade, minha mãe teve 3 anos. Mas o meu pai trabalhava no Cais de Santos, eu sou nascido em Santos, e ele lia jornal todos os dias. E meu pai começou a mostrar para a gente gibi, para a gente ler. E começou a ler para a gente o Monteiro Lobato, a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Com 5 anos de idade eu lia, porque aquilo virou uma brincadeira, uma coisa interessante. Então eu aprendi a ler muito cedo, li toda a obra do Monteiro Lobato, pequenininho, né? E não parei nunca mais de ler. Ler para mim é um grande prazer. Por quê? Porque não foi a escola que me ensinou isso, foram meus pais que fizeram disso uma brincadeira para mim. A matemática podia ter sido uma brincadeira também. Aí a escola me ensinou uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu nunca esqueci da minha primeira professora, a dona Jacira, queridíssima, parecia minha mãe. Então eu gostei muito dela, aprendi, melhorei meu português com ela. Mas aí eu vou contar o caso do meu professor de matemática, para dizer por que eu não aprendi matemática. Olha como se justifica eu não aprender matemática. Eu tive um professor que me marcou muito, ele chamava seu Eupídio. A gente estava sentado assim, ele entrava na sala, ele era um homem de 1,60 m mais ou menos, o cabelo tudo desgrenhado, um paletó velho surrado, a gravata torta. Naquele tempo podia fumar na classe, ele entrava com o cigarro caído assim no canto da boca, com o material da escola dele aqui debaixo do braço, e ele entrava assim se arrastando. E ele olhava para a gente assim com um desânimo, sabe, assim, esses meus inimigos, né? Ele entrava assim, aí ele fazia a chamada, um por um, bem devagar para passar o tempo mesmo, né? Aí ele vomitava aquela matéria, dava o sinal e ele ia embora. E eu não aprendi nada de matemática, aprendi a ter raiva da matemática por causa dele. Mas aí ele me ensinou uma coisa muito interessante, assim como a dona Jaci. Eu não estava aprendendo matemática, eu estava aprendendo o seu Eupídio. Quando você dá aula de matemática, o aluno não aprende matemática. Como é seu nome? Henrique. O aluno aprende Henrique. É vocês que os alunos levam. Os professores não percebem isso, mas o que os alunos levam para as suas vidas são os professores. Como a gente leva o pai para sempre, a mãe para sempre, os amigos para sempre. O que a gente aprende é a experiência que a gente vive, não são as matérias. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Não adianta fingir que é neutro, não adianta fingir que só está dando uma matéria. Não, a gente está se dando, né? E é isso que a gente leva.